O mastro de uma bandeira foi instalado perpendicularmente ao solo em uma região plana. Devido aos fortes ventos, 3 cabos de aço de mesmo comprimento serão instalados para dar sustentação ao mastro. Então, como você pode ver aqui na figura de baixo, tem esse mastro aqui em azul, que tem uma bandeira acoplada a ele. Junto com esse mastro, em roxo, tem aqui 3 cabos que eu estou colocando de roxo. Esses 3 cabos aqui, olha, que vão sustentá-lo. Cada cabo de aço ficará perfeitamente esticado com uma extremidade no ponto P do mastro. Então, cada um desses cabos vai vir do solo até o ponto P aqui em cima, certo? A uma altura H do solo, ok? E a outra extremidade no ponto do chão. Então, uma extremidade desses cabos é no ponto P e a outra é no chão. Aqui. Tudo bem. Os cabos de aço formam um ângulo A, seria um ângulo alfa, né? Que são esses ângulos que estão aqui, olha. Com o plano do chão. Por medida de segurança, há apenas 3 opções de instalação. Daqui as 3 opções com as respectivas alturas e o ângulo que vai ser formado entre os cabos e o chão, né? A opção a ser escolhida é aquela em que a medida dos cabos seja a menor possível. Qual será a medida em metros de cada um dos cabos a serem instalados? Então, a gente tem que ir atrás entre essas 3 opções, daquela em que a medida dos cabos seja a menor possível, certo? Então, vamos lá. Percebam que... Vou colocar de outra cor aqui. Isso aqui que eu estou colocando em formato de onda forma um triângulo que é classificado como o quê? Como um triângulo retângulo, né? Se eu trouxer esse triângulo para cá, a gente pode redesenhar ele assim. Sendo aqui o ângulo reto, aqui o ângulo alfa, aqui seria a altura H, e aqui seria o cabo, né? O comprimento do cabo, que eu posso chamar de C. Certo? Aí, perfeito. E aí, cada opção varia em relação à medida de H e à medida do alfa. A medida do H aqui e a medida desse ângulo que está dentro. Aí, muito bem. A gente vai ver cada opção qual que é o valor de C, que é o comprimento do cabo. E aí, quando a gente souber o valor de C, que é o comprimento do cabo, em cada uma das opções, a gente vai escolher aquela que tem a menor medida possível. Então, vamos ver opção por opção. Opção 1. Vou desenhar aqui o triângulo de novo. Na opção 1, aqui é 11 e o alfa é 30 graus. Qual que é o valor de C nessa situação? Vamos descobrir. Na opção 2, a altura é 12 e o alfa é 45 graus. Por fim, na opção 3, aqui é 18 e o alfa é 60 graus. Para descobrir o valor de C, que medida a gente pode utilizar que dentro de um triângulo retângulo relaciona o ângulo, o seu cateto oposto e a sua hipotenusa? Lembre que é o seno, né, essa medida? Então, o seno de 30 graus, nessa situação, seria o cateto oposto, que é 11, dividido pela hipotenusa, que é C.
Lembrando, tendo isso decorado, né? Porque precisa ter isso decorado. Seno, cosseno e tangente dos ângulos de 30, 45 e 60 precisa ter decorado. Então, seno de 30 graus, lembrando, é 1 sobre 2, que é igual a 11 sobre C. 11 vezes 2 dá 22, 1 vezes C dá C. Então, o valor do comprimento do cabo nessa situação é 22. Vamos ver se nas outras situações o valor é ainda menor que esse, para ver qual opção escolher. Então, aqui é a mesma lógica, só que agora é seno de 45 graus, que é igual ao cateto oposto, ao 45, que é 12, dividido pela hipotenusa. Seno de 45 graus é raiz de 2 sobre 2. Isso dá 12 sobre C. 12 vezes 2 dá 24. Raiz de 2 vezes C dá C raiz de 2. C é igual a 24 dividido por raiz de 2. Racionalizando, vezes raiz de 2 em cima e vezes raiz de 2 embaixo, a gente fica 24 raiz de 2 e raiz de 2 vezes raiz de 2 embaixo dá 2. 24 dividido por 2 dá 12. Repete raiz de 2. Certo? Quanto que é o valor de raiz de 2? Aproximadamente. O valor de raiz de 2 aproximadamente, é bom a gente saber que o valor de raiz de 2 aproximadamente é 1,4. E o valor de raiz de 3 é mais ou menos 1,7. Essas são as únicas duas medidas de raiz que seria bom a gente saber decorado, certo? Raiz de 2, 1,4, raiz de 3, 1,7. 12 vezes 1,4 daria pra gente um valor de 16,8, mais ou menos. Então, o valor de C nessa condição é 16,8. Na primeira condição era 22. Então, entre as opções 1 e 2, a gente já escolheria a opção 2, porque o valor do comprimento do cabo é menor. Do comprimento de um cabo é menor, né? E aqui, por fim, na opção 3, seno de 60 graus seria 18, que é o cateto oposto, sobre C. Seno de 60 é raiz de 3 dividido por 2. Isso é 18 sobre C. 18 vezes 2 dá 36. C vezes raiz de 3 dá C raiz de 3. C é igual a 36 dividido por raiz de 3. Racionalizando em cima e embaixo por raiz de 3. Essa racionalização a gente faz para poder tirar esse raiz de 3 daqui de baixo, tá? A gente não poderia deixar apenas assim. Isso não pode acontecer. A gente tem que tirar esse raiz de 3 daqui de baixo. Como que a gente faz isso? A gente multiplica esse raiz de 3 embaixo por raiz de 3. Porque aí a gente consegue tirar. E quando a gente faz isso embaixo, tem que fazer em cima também. E aí fica 36 raiz de 3 em cima. E raiz de 3 vezes raiz de 3 embaixo fica 3. 36 por 3 dá 12 raiz de 3. E aí, raiz de 3 é aproximadamente 1,7. 12 vezes 1,7, a gente vai chegar no valor de 20,4. Qual desses dois valores é o menor? 20,4 ou 16,8? Porque o primeiro a gente já descartou, né? Porque 22 aqui é maior. Então, o menor valor entre esses dois é esse. Desculpa. Perdão. É esse aqui, 16,8. Então, é com esse valor que a gente vai trabalhar, certo? Então, a opção que a gente vai escolher vai ser a 2. Já decidimos. Sendo que o comprimento de cada cabo na opção 2 é 12 raiz de 2. Né? Que a gente colocou como 16,8, mas é 12 raiz de 2. E ele quer saber o seguinte: qual será a medida em metros de cada um dos cabos a serem instalados? De cada um dos cabos é justamente o que a gente chegou, né? 12 raiz de 2. Seria a opção C. Achei que a questão estava perguntando a medida da quantidade total de cabos, mas não, é apenas de um. Isso a gente já encontrou.